Boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz seja contigo. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. E é sempre uma honra, eu vejo sempre como uma oportunidade que Deus dá para nós, cada dia que nós podemos trazer a palavra do Senhor, seja ao nosso amigo no trabalho, seja no trabalho de evangelismo, seja aqui na igreja, é sempre uma honra e eu vejo como um presente de Deus, tá bom? E eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você que acredita, continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, peço que você, por favor, abra no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 8, quero abordar aqui sobre uma família, Lucas capítulo 8, e no domingo nós também constantemente estamos falando a respeito desse assunto, né? Estamos aprendendo com algumas famílias da Bíblia também, hoje eu acredito que não vai ser diferente. Lucas capítulo 8, e depois que você encontrar o capítulo 8, você por favor, procura o versículo 50, que é o que a princípio nós vamos ler. Bom, pode ficar sentadinho no seu lugar mesmo, fica tranquilo, tá bom? Lucas capítulo 8, verso de número 50 da palavra de Deus. Você encontrou? Se você não encontrou, eu vou convidar você para domingo, 11 horas da manhã, tem escola bíblica, tá bom? Domingo, 11 horas da manhã. Está escrito assim, Lucas capítulo 8, verso 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salva. Eu gostaria que essa palavra ficasse guardada e gravada no teu coração. Então eu vou estar lendo, eu gostaria que você estivesse repetindo junto comigo. Pode ser, irmãos? Pode ser, amém, misericórdia? Amém? Então vamos lá. Então repete assim comigo, fala assim: Jesus, fala mais forte, Jesus, porém, ouvindo-a, respondeu-lhe, dizendo, não temas, fala mais forte, não temas, crê somente e será salva. Feche os seus olhos aí no teu lugar, feche os seus olhos aí no teu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Deus, mais uma vez, Deus, nessa noite, já oramos, já louvamos, já entregamos tudo nas tuas mãos, mas eu não canso de te pedir, Deus, como uma criança dependente do seu Pai, assim nós dependemos do Senhor o tempo todo. Então minha oração, Deus, nessa noite, continua sendo que o teu Espírito Santo continue transportando, Deus, tua palavra em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Que, Deus, pessoas que entraram nesse lugar precisando ser salvas, que sejam salvas de verdade. Pessoas entraram nesse lugar precisando ser libertas, e elas serão libertas de verdade, através do conhecimento da tua palavra. Então eu te peço, Pai, nessa noite, que a tua palavra possa encontrar, Deus, um lugar em cada coração, e possa, Deus, impactar, Pai, com o poder, Deus, do Senhor, o poder do alto, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, amém, e graças a Deus. Irmãos, meditando nessa palavra, uma palavra muito conhecida, eu gostaria de isolar a vida e os acontecimentos desse homem chamado Jairo. Diz assim, olha, começa no versículo de número 41, mesmo do capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler para você pausadamente, diz assim: eis que chegou um varão ou um homem com o nome de Jairo, e ele era príncipe da sinagoga. Fala assim comigo, príncipe da sinagoga. Então, irmãos, Jairo era um homem bom. Jairo era um homem que construiu uma sinagoga, ele construiu uma igreja. Você imaginou alguém que constrói uma igreja? Então Jairo foi um desses. Se ele construiu a igreja, ele construiu com certeza com o objetivo de que pessoas fossem lá para adorar o nome de Deus, né? Nós acreditamos que essa é uma boa causa. No outro dos evangelhos, as pessoas dão testemunho de Jairo e falam, olha, ele construiu a sinagoga. Isso é interessante. Então isso é algo que destacou na vida de Jairo, querido. Ele era um príncipe da sinagoga, ele construiu essa igreja. Mas, querido, esse homem, ele, embora tivesse uma certa reputação, ele tivesse uma importância na sociedade, embora ele tivesse um poder aquisitivo, e alguém que constrói uma sinagoga não é qualquer pessoa, né, irmãos? Então ele possivelmente tivesse boas condições para isso. Mas, querido, não é simplesmente a condição que nós temos, não é simplesmente, querido, o padrão de vida que nós temos, não é simplesmente
simplesmente o lugar onde trabalhamos, o lugar onde frequentamos. Não é nada disso, querido, que vai nos fazer passar por situações difíceis da nossa vida. Nada vai nos impedir, querido. Eu conversava com alguém por esses dias, eu dizia assim, olha, quem dera se os problemas nossos fossem para o vizinho ou fosse para outra pessoa que nós nem conhecemos, né? Mas não, tudo aquilo que nós precisamos passar, você pode ter certeza que nós vamos passar, amado. O outro não vai passar a dificuldade que nós temos que passar. E se Deus permitisse que nós, se Ele permite que nós venhamos a passar tais dificuldades, é porque Ele sabe que nós podemos vencer, é porque Ele sabe que nós podemos permanecer de pé. Amém, irmãos? Amém, querido? Você está disposto a permanecer de pé? Então fica firme aí com Deus, fica firme aí no Senhor. Então, querido, ele se chegou diante do Senhor Jesus, ele se lançou diante dos pés de Jesus, e ele rogou, ele clamou ao Senhor que Jesus entrasse na sua casa. Olha que coisa mais simples aparentemente, né, irmãos? A gente até canta aqui, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Viram até, né? Mas não, irmãos, ele não queria que Jesus simplesmente entrasse na casa, porque é diferente, irmãos. Existem coisas que soam, eu costumo prestar muita atenção assim, em palavras, colocação. Tem lugares que elas soam mais forte, outros, dependendo, às vezes a mesma frase, mas não tem um peso assim tão grande. Então, irmãos, quando se fala assim, por exemplo, Jairo, ele quis que Jesus entrasse na sua casa, não é simplesmente, irmãos, abrir, pegar na maçaneta, abrir, entrar do outro lado, bom, Jairo, eu já vim na tua casa, já entrei, agora eu posso ir embora. Não, nós sempre falamos que existe sempre algo a mais, a história por trás da história. Ele queria que Jesus fosse na sua casa, irmãos, porque uma obra precisava fazer na casa de Jairo, amém, querido? Uma obra precisa fazer na sua casa, uma obra precisa fazer na sua família, e algum integrante lá na tua casa, querido, talvez na família toda. Mas a questão, querido, é que quando Jesus ele entra em algum lugar, irmãos, quando ele entra na nossa casa, nada é, irmãos, como antes. As coisas sempre mudam, irmãos. Jesus, ele sempre passa, querido, e organiza as coisas que estão fora de lugar. Quando ele entrou na casa de Pedro, irmãos, a sogra perecendo, prestes a morrer, ela foi curada. E agora Jairo simplesmente convida ele: Jesus, vamos na minha casa, né? Qual a intenção que se tem será para Jesus ir na casa, né, irmãos? Qual a intenção de Jairo? Qual a intenção que nós nos achegamos à igreja? Qual a intenção que nós viemos a esse lugar? Claro, nós vamos adorar Jesus pelo que Ele é, mas Ele sabe, nós sabemos também que nós sempre vamos buscar um favor dEle, porque tudo que nós precisamos está com Ele, amém, irmãos? Amém, querido? Inclusive esse favor dEle, querido, que Ele possa realmente fazer uma obra dentro da nossa casa. E às vezes algumas pessoas pensam assim, né? Fazer obra na minha casa todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Deixa eu botar uma interrogação, será? Né? Será que nós não temos aquelas dificuldades muitas vezes de caminhar, de permanecer realmente no caminho? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos um espinho na carne e ninguém está isento disso. Você pode ter certeza. A pessoa pode vir à igreja, frequentar na igreja, morar na igreja, ficar 24 horas na igreja, mas um espinho na carne ela vai ter, irmãos. A própria palavra do Senhor diz para que a soberba muitas vezes não tome conta do coração da pessoa, e ela vai reconhecer que ela sempre precisa de Deus. Mas, querido, voltando aqui, olha, a palavra do Senhor diz no versículo de número 42, porque Jairo ele tinha uma filha, uma única filha. Fala assim comigo, uma única filha. Fala mais forte, a única filha. E o interessante, irmãos, é quando muitas vezes o Senhor, ele, é como que a pessoa ela ficasse sem saída, porque quando se tem dois filhos, claro que existe um amor ali, mas são dois. Então quando, por exemplo, Deus vai chamar, por exemplo, Abraão para o ministério, para a obra que Deus tinha na vida dele, Deus disse assim: você traz seu filho, e ele faz questão de lembrar, o seu único filho. É realmente aquilo que, sabe, querido, que mais dói, é a coisa mais preciosa. Então ele tinha uma única filha, e ela estava há quase 12 anos, né? E ela estava ali, querido, essa menina, ela estava ali, querido, prestes a morrer. Ela estava enferma na sua casa, sabe, uma única filha. Ela estava ali enferma, ela estava doente, ela estava, querido, e o que acontece, irmãos, quando alguém na nossa casa está doente? O que acontece, irmãos? Você fica feliz? Você fica feliz? Você não fica feliz quando alguém na tua casa está doente, muito doente mesmo, prestes a morrer? Você não fica feliz? Você não faz festinha? Não.
É claro que não, irmãos, isso tira muitas vezes a concentração daquilo que a gente faz, a gente não consegue trabalhar direito, as nossas amizades acabam de certa forma, a gente recuando um pouco, e a gente fica triste, fica olhando para baixo, aquela coisa, mesmo sabendo que existe um Deus poderoso, ou não é? Porque muitas pessoas olham para a vida de Jairo e falam assim, mas Jairo estava com Jesus, né? Porque qual era o motivo para tanto peso assim? Com quem que nós estamos, irmãos? E por que muitas vezes nós, até mesmo com o mesmo Jesus de Jairo, a gente fica falando assim, será que essa porta vai abrir ou não vai? Será que a minha família vai ser salva ou não vai? Será que a restauração, a cura, a libertação vai entrar na minha casa ou não vai? O Jesus é o mesmo, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, sempre é o mesmo, irmãos. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Ele é o mesmo, querido, Ele é o mesmo que estava lá no passado, Ele está no presente hoje, querido, e sempre estará conosco. Então, querido, a palavra do Senhor diz que ali, irmãos, depois aparece aqui alguma coisa a mais, mas, querido, ali, Jesus estava ali juntamente com Jairo, conversando com Jairo, e aparentemente as coisas iam dar certo. Fala assim comigo, aparentemente, tudo vai dar certo. Mas nós sabemos, né, irmãos, que acontece sempre algumas coisas assim no meio, que a gente não programou, ou não é? Ou tudo que você programa acontece, ou será que só eu aqui que programa as coisas e elas não dão bem como eu queria? Será que é só eu? Será que a gente programa as coisas e elas acontecem exatamente como nós programamos, né? Quando nós casamos, nós fazíamos uma programação, todo ano nós fazíamos isso no começo do ano, a gente colocava lá uma lista de prioridades na geladeira de casa, né? Olha, esse ano vamos buscar isso, até Deus chamar nós. Aí depois, querido, nossa programação ela fica no céu, nem sei o que vai acontecer realmente, Deus Ele sabe de todas as coisas, mas nem todas as coisas que nós programamos, querido, elas acontecem, e muitas vezes o controle até foge da sua mão, né? E está passando outra coisa que você não gostaria de estar vendo. Sabe quando, por exemplo, você está na tua casa assistindo alguma coisa na televisão, por exemplo, você não acha controle, ou programação que você não está a fim de assistir, sabe? Você fica caçando o controle, como é que você faz? Cadê o controle? Cadê o controle? Eu quero mudar, cadê o controle? Bate o desespero. É assim na sua casa? Cadê o controle? Eu não quero assistir isso aqui. Então, irmãos, quando muitas vezes não estamos no controle, e muitas vezes começa a acontecer, passar algumas coisas diante de nós, né? Parece que dá aquela agonia. Por quê? Porque nós gostamos de controlar as coisas, é ou não é? Gostamos, irmãos, gostamos. Lúcifer queria controlar as coisas lá no céu, mas lá já estava sob controle, já não precisava dele não. Adão e Eva queriam controlar as coisas no jardim do Éden, mas não precisava do controle deles não. Deus já tinha programado tudo certinho, e você pode ter certeza, querido, que Deus já tem programado as nossas vidas no céu, amém, querido? Basta você crer, basta você colocar a tua fé, a confiança no Senhor, porque a programação da nossa vida, querido, ela é escrita pelo dedo de Deus, conforme nós permanecemos fiéis diante dele, amém, amado? Glória a Deus. E, querido, a palavra do Senhor diz que Jairo estava ali conversando com Jesus, irmãos. Conversando com Jesus, Jairo estava batendo papo ali com Jesus. Jairo estava batendo papo ali com Jesus. Parecia que as coisas estavam assim, tudo se encaixando, né? Aí daqui a pouco aparece alguém, a mulher lá dos 12 anos, né? 12 anos, aquela mulher com hemorragia, 12 anos. Apareceu lá no, sabe? Eu vejo assim como bem interessante, foi um trabalhar, claro, na vida de Jairo, um trabalhar, porque muitas vezes nós não conseguimos esperar, a dificuldade que nós temos é de esperar, fala assim comigo, esperar no Senhor, dá um desespero doido, irmãos, dá um desespero doido, sabe quando você está na fila, irmãos, esperando, maior tempo, alguém chega na tua frente, o que você faz, irmãos? Você fala assim, eu cheguei aqui tal hora, você não pode... vai para o fim da fila, é assim que, né? Exatamente, irmãos, Jesus estava conversando com Jairo, simplesmente ela apareceu na história. Senhor, eu estou aqui, olha só, e acontece, olha aquele intervalo, e nos intervalos da nossa vida, irmãos, nos intervalos, muitos desistem de família, nos intervalos, muitos jogam a toalha, nos intervalos, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ou seja, sabe quando bate um silêncio, parece que no céu? Existe um livro
Ele se chama Deus trabalha no turno da noite. Sabe quando muitas vezes a gente olha e parece que o silêncio de Deus, parece que aqueles momentos, irmão, parece que Deus não responde, parece que a gente não sente nada, parece que tudo que a gente faz ali não resolve nada, não move nada no mundo espiritual. Bate um desespero. Parece os discípulos, Jesus tinha uma promessa para eles atravessarem do outro lado, como foi dito no final de semana, mas a tempestade está lá. Sabe, querido? A gente ora, busca, clama, mas as coisas não acontecem simplesmente. É exatamente nesses momentos que os olhos de Deus estão em nós, voltados para nós. Você sabe os momentos que Deus mais Ele nos mede, irmãos? São nos momentos que nós não podemos fazer e ainda assim nós fazemos, irmãos. É nesses momentos que Deus mede cada um de nós, quando até mesmo faltam forças, mas mesmo assim nós estamos lá, mesmo assim estamos lá, com força ou sem força, como diz o apóstolo Pedro, se for para perecer, que seja como cristão, lá no campo de batalha, lutando, batalhando, irmãos, orando, intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, buscando, clamando aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas, seja uma porta aberta, seja o que for, mas ali, irmãos, sempre clamando, sempre buscando. Não é porque o tempo passou, irmãos, que Deus se esqueceu de nós. Ele não se esquece, irmãos. Deus é Espírito, Ele não se esquece. Você pode ficar tranquilo. Muitas vezes Deus tem um plano diferente para cada pessoa, mas Deus, Ele nunca se esquece de mim e nunca vai se esquecer de você. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos dias percebemos mais. Tem dia que você está lendo a Bíblia, irmão, você chora em cima da Bíblia que nem criança desmamada. Tem dia que o olho fica seco, parecendo olho de peixe. Mas o Deus da Bíblia é o mesmo, irmãos. Às vezes estamos mais sensíveis, às vezes menos. Não é porque Deus ouve mais, Deus ouve menos. Não, Deus Ele sempre ouve, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. E em tudo Deus tem um propósito. Como diz Eclesiastes 3, em tudo Ele tem um propósito. E Ele está ali conversando, irmãos. Depois aquela mulher, Ele cura aquela mulher, e acontece aquela cura maravilhosa, e o nome do Senhor é glorificado. Mas Jesus está conversando ali de novo com Lázaro, né? E chega alguém, irmãos, diretamente ali no meio da história, né? E chega alguém ali diretamente no meio da história. Sabe, querida? Porque Jairo, irmãos, estou com Lázaro na cabeça, estava lendo sobre Lázaro hoje. Jairo, irmãos, olha só que interessante. Ele saiu de casa para buscar Jesus. Então nós imaginamos, vamos trazer um filme aqui. Se ele saiu para buscar Jesus, então eu vou imaginar que ele saiu sem Jesus de casa, meus irmãos. Se ele saiu sem Jesus de casa, ele foi buscar Jesus para trazer Jesus para a tua casa. E ele deixou lá problema, deixou dificuldade, deixou tribulação, deixou a filha dele lá. Mas agora ele está querendo levar Jesus. E olha só que interessante, nesse meio tempo chega um moço e diz assim: olha, a menina morreu, deixa o mestre para lá, não precisa incomodar o mestre. Alguém já falou assim para você, irmãos? Deus tem tanta coisa para resolver. Deus, olha o mundo, que grande que é Deus, tem tanta coisa para resolver. Você acha que Deus vai ficar se preocupando com essas coisinhas bobas da tua vida? Você já ouviu essas coisas? Eu já ouvi um monte de vezes. Olha quanto problema grande. Você acha que Deus vai... E olha que na Bíblia me mostra uma coisa assim bem pequena. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz que o Senhor esconde muitas vezes coisas dos grandes e revela para os pequeninos. A Bíblia me fala a respeito disso, do cuidado de Deus com aqueles que realmente têm um coração quebrantado e contrito e se achega diante da presença dEle. Mas então, irmãos, ele saiu sem Jesus e ele foi buscar Jesus. E olha que interessante, nós entendemos, irmãos, e nós aprendemos que Jesus, ele veio com Jairo. Deixa eu sair daqui, daí eu paro de falar do Lázaro. Jesus, ele veio com Jairo, né, irmãos? Daqui a pouco o Lázaro aparece aí, né? Ele veio com Jairo para sua casa. O que nós fazemos, irmãos, quando nós vemos a casa do Senhor? Nós chegamos muitas vezes com o coração parece que vazio, né? Tanta tribulação, tanta coisa que parece que quer muitas vezes entrar na nossa vida, invadir a nossa vida para tirar a fé que há em nós, né? E quando nós voltamos da casa do Senhor, o que nós falamos, irmãos? Quando nós saímos dessa porta para fora? Parece que estou leve, né? Eu estou me sentindo até meio leve. Não parece, não, irmãos? É porque Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
porque é uma palavra dita do Senhor para as nossas vidas, e realmente quando chegamos diante do Senhor, nós lançamos ali tudo aquilo que é peso, irmãos, tudo aquilo que está atrapalhando, e nós realmente saímos leve, irmãos. Há uma leveza, nós saímos aí, irmãos, nós saímos bem, nós conseguimos caminhar por mais tantos dias, até o próximo momento de buscarmos ao Senhor novamente, recarregar a bateria novamente. Então, Lázaro, querido, voltou, Jairo, querido, esse Lázaro, sai. Moço, Jairo voltou com Jesus, é Jairo, não Lázaro, não é Jairo. Jairo voltou com Jesus, querido, para sua casa. Amém, irmãos? Então, quando você crê na palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você volta com Jesus para sua casa, amém, querido? Independente daquilo que os ventos, as tempestades, os assovios aí os maremotos, independente do que aquilo tem dito, irmãos, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, irmãos, nós estamos aqui para dar ouvido para a palavra do Senhor. Nossos ouvidos, irmãos, são para a palavra de Deus, independente daquilo que diz o político, que diz o secretário de saúde, independente daquilo que diz os governos, os patrões, independente daquilo que diz os grandes dessa terra, irmãos. Os nossos ouvidos são para a palavra de Deus. E o que Deus tem para as nossas vidas, irmãos? Olha só, ele voltando ali com Jesus, Jairo voltando para sua casa com Jesus, juntamente com seus discípulos, ele chegou e encontrou as pessoas chorando, irmãos, chorando, lamentando, porque aparentemente a morte chegou naquela casa. A morte chegou naquela casa. Você já passou por momentos algum dia de que você diz assim: parece que quando eu fui buscar Jesus, parece que agora sim a minha vida virou do avesso mesmo. Alguém já falou isso para você, não? Uma vez, irmãos, a gente fazia bastante visita em rádio, né? Rádio, eu fiquei um tempo em rádio. A gente sempre fazia visitas assim em rádio, emissora de rádio. Aí a gente tinha uma amizade lá. Aí uma pessoa que acabou se desviando do evangelho, dela falou assim, a pessoa falou assim para nós, né? Um amigo meu, né, o Marcos, falou assim: Paulo se converteu, né? Agora ele é cristão. A pessoa falou assim: quando é que foi que você virou a casaca? Falou: não sei se é assim que vira casaca, mas você está falando em conversão faz uns meses aí. Porque comigo não deu certo, não. É que Jesus, irmãos, a gente não fica fazendo o teste para saber se dá certo. A gente realmente se entrega e se lança nos braços dele, irmãos. Jesus não é para teste, irmãos. Nós já sabemos que funciona. Requer uma entrega nossa. Por isso que muitas vezes nós conversamos com pessoas que falam assim: eu tentei ir na igreja há algum tempo, mas eu acabei desistindo. Por quê, irmãos? Porque ela esperava que Jesus viesse até ela. Jesus disse: vinde a mim. E ele disse: chegai-vos a mim. Depois ele se achega até nós. Nós paramos de fazer nossas lives. Talvez paramos mesmo de vez, talvez, né? A gente vai continuar com o nosso curso lá, né, de teologia. E eu acredito que por enquanto apenas, mas a escola bíblica, né? Mas as nossas lives, os nossos cultos, nós paramos por enquanto. Você está ouvindo a gravação e a gente vai editar e aí sim enviar no canal. Então, se você quiser assistir no canal da igreja, no YouTube, você vai encontrar lá a Igreja Batista de Vila Helena, vai estar lá já editado o culto, né? A gente vai estar enviando para lá. E porque há momentos da nossa vida, irmãos, que a gente precisa realmente tomar uma decisão. Nós precisamos ir até Jesus. Sabe? O que esse camarada fez, irmãos? O que esse camarada fez? Ele largou, irmãos, a filha enferma. Alguns poderiam dizer assim: mas que pai que é esse, irmãos? Que pai que é esse? Larga a filha em casa, a filha doente. Mas por que não ficou com a filha? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que adiantar se ele ficasse com a filha dele? Ele poderia curar a filha dele? Não, irmãos. Então ele largou, irmãos, como quem diz assim: eu não tenho mais condição, eu vou buscar quem pode fazer alguma coisa. Então quando nós largamos, irmãos, tudo e nós buscamos a Jesus, nós estamos dizendo: eu vou buscar quem pode realmente resolver o problema. E foi exatamente aquilo que Jairo fez. Não pensou, não mediu duas vezes. Talvez fosse muito criticado nos dias de hoje. Talvez fosse muito criticado. Tinha foi nosso pastor depois. Não vou falar o nome dele por questão de ética. Bom, mas foi nosso pastor depois. Mas então ele era músico. Nós trabalhávamos assim, operador de som na igreja.
Ele largava tudo, irmãos, ele ia para a igreja. Ele largava a mulher, se não quisesse ir, ele ia para a igreja. Ele não tinha dia de culto, é dia de culto. E ele largou a mulher dele uma vez, irmãos, estava para nascer a criança. E aí ele foi para o culto, e aí avisaram para ele, sabe, acabou o louvor lá e tal, e falaram para ele, rompeu a bolsa, a mulher está lá em casa. Ele falou, tá, daqui a pouco acabar o culto, eu não vou lá. Eu falei assim, ele falou uma palavra, irmãos, eu carrego até hoje. Ele falou na rodinha de amigos que nós tínhamos. Ele disse assim: se Jesus não pode fazer alguma coisa por ela, quem sou eu para fazer? E se Jesus deu a vida, ele vai sustentar. Eu falei, rapaz, não é que esse camarada tem um fundamento, ele tem um princípio, sabe, querido? Então ele largou tudo, irmãos. E quando vem visita em casa, irmãos, quando vem visita em casa, bem na hora do culto, irmãos, acho que programa uns 2 meses antes, a visita chega bem na hora do culto. Será que a gente é capaz realmente de largar tudo que nós irmos buscar Jesus? Será que nós realmente somos capazes de colocar esse peso, sabe, essa confiança realmente na palavra de Deus? Ou a gente diz assim, eu vou fazer sala. Eu não sei porque umas expressões, né, mas a sala já está feita. Mas a pessoa fala, eu vou fazer sala, fazer companhia, né? Bom, cada um com o seu princípio, né? Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Muitos afazeres, os afazeres eles sempre vão existir, irmãos. Mas existem coisas da nossa vida, irmãos, que é uma vez só. Deus dá a oportunidade de uma vez só. A chuva, ela cai, irmãos, aquela gota, irmãos, ela cai uma vez só. Depois outras podem cair, mas aquela cai uma vez só. E muitas vezes Deus está esperando aquela chuva para nos molhar. E muitas vezes nós, exatamente nessa vez, nós damos importância às outras coisas. Mas olha só, querido, então Jesus ele entrou, irmãos, na sala ali com Jairo e com Pedro, Tiago e João, que foram praticamente os 3 discípulos que mais participaram dos maiores milagres daquilo que Jesus fez. Eles entraram, irmãos, e o povo ficou chorando do lado de fora. O povo ficou chorando onde, irmãos? Do lado de fora. Eu sempre comento, irmãos, nós muitas vezes quando frequentamos algum lugar, irmãos, nós não estamos lá para fazer aquilo que as pessoas fazem, nós estamos lá para fazer coisas diferentes, irmãos. O povo estava lá chorando, irmãos. Jesus não foi lá para chorar. Ele foi com o propósito de alcançar aquela menina. E ele entrou com Pedro, Tiago e João, irmãos. E os outros ficaram todos do lado de... E pai e a mãe, os outros ficaram todos do lado de fora. O que nós entendemos, irmãos? Os incrédulos, irmãos, do lado de fora, dá um passo para trás. Se nós cremos realmente, irmãos, nós podemos entrar no quarto, nós podemos entrar na intimidade do Senhor Jesus, se nós realmente cremos no poder de Deus, naquilo que Ele tem para fazer na nossa casa, na nossa família. Agora, se há uma dúvida em nós, irmãos, aí pode ser que a porta se feche, irmãos. Mas fala assim comigo, eu creio. Fala mais forte, eu creio que Jesus pode curar, pode sarar, pode libertar, pode abrir portas da minha casa e na minha vida. Jesus pode, irmãos. Jesus pode. E o que faz com que Ele queira fazer ou não? Depende das nossas vidas. Senhor, eu sou leproso, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. A fé estava naquele moço. Jesus disse, eu quero, seja limpo. Simples, eu quero, seja limpo. Bateu, irmãos, aquela fé no coração de Jesus, porque ele arriscou a vida dele, irmãos, porque era leproso, não poderia estar no meio da sociedade, e estava lá entre as pessoas. Ele poderia ser apedrejado, poderia ser morto, irmãos, mas ele estava lá, irmãos, ele estava lá, entregou realmente sua vida por aquilo que ele queria. Quanto vale o milagre que nós buscamos, irmãos? Quanto vale a fé que nós temos? Quanto vale? Será que um vírus é capaz de espantar nossa fé? Será que é capaz de espantar nossa fé? Será, irmãos, que as leis do mundo, será que é capaz de espantar a nossa fé? Será que é capaz de sufocar a nossa fé, irmãos? O que será que nós podemos fazer, irmãos, para realmente mostrar com que a nossa fé venha realmente valer a pena, irmãos? A palavra, ela precisa entrar nos ouvidos, ela precisa descer no coração, irmãos. Descer no coração. Nós precisamos realmente crer. O nome de Jesus precisa estar acima de todas as coisas, irmãos. Agora, quando estamos enfadados de ouvir a palavra, quando o evangelho começa a enfadar, irmãos, que aí virou a casaca. Aí literalmente tem coisa errada, irmãos.
partir do momento que Jesus começa a não fazer muito bem, testemunhos começam a não fazer muito bem, o ambiente cristão já começa a não fazer muito bem, irmãos. Tem alguma coisa de errado na nossa vida, porque nós nascemos em primeiro lugar, não foi para viver uma vida no mundo aí fora, nós nascemos para o louvor da glória do nome de Jesus. Segunda coisa, irmãos, é a essência, é o que está plantado dentro de cada um de nós, irmãos. Não é simplesmente a rodinha de amigos que vai nos fazer dar gargalhada, e essa vai ser a alegria da nossa vida, muito pelo contrário, irmãos. O reino de Deus, irmãos, é alegria, porque é paz, gozo, alegria no Espírito. Reino de Deus, reino de Deus. O amigo, durante uns 5, 10 minutos, ele pode trazer alegria para você, depois aquilo some, desaparece. A alegria que Jesus dá é eterna, irmãos. A alegria que Ele dá é eterna, porque é a alegria do Espírito, o Espírito que vai estar com você 24 horas por dia, alegrando o teu coração e trazendo sentido para a tua vida. Jesus, querido, tomou ela pela mão, entrou no quarto, tomou ela pela mão, e diz assim para ela: menina, levanta-te. Aparentemente, muitas pessoas falam assim: não aconteceu nada, assim, aparentemente ela só levantou. Não, irmãos, ela literalmente estava morta. Eu gosto do Evangelho de Lucas, porque quando ele fala de cura, ele vai um pouco além, porque ele era médico. Mas, irmãos, ele diz assim: olha, o Espírito voltou na menina. Voltou significa, ela estava morta. O que nós entendemos, irmãos? Eu quero ser bem breve hoje. Que quando Jesus, irmãos, Ele toca, irmãos, a vida, ela passa a fazer parte de cada um de nós. A vida, irmãos, começa a fazer parte de cada um de nós. Sabe, querido, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Vida, querido. Existe uma canção que nós cantávamos, puxa, quando eu cheguei na igreja, oxa, Vera Tomasi e o pessoal dos Tomasi. Eu já não canto muito bem, sem instrumento então, mas segura no teu coração. Esse louvor diz assim: sinto que o Espírito de Deus, se você sabe, me ajuda. Ele se faz presente aqui, quando Ele te tocar, como fez em mim. Tua alma viverá e você entoará novo cântico a Ele, sua vida a Ele entregará, e viver em caminhos seguros, uma vida intensa em amor, sem ter medo do amanhã, com coragem para lutar. Com certeza Jesus irá te ajudar. Bom, fica aí a deixa. Então, querido, quando o Espírito toca, irmãos, a vida ela é produzida no nome de Jesus Cristo. Que esse Espírito maravilhoso, esse Espírito de vida possa estar entrando na nossa casa, possa estar entrando, querido, nas nossas vidas, querido, possa estar nos impactando, possa estar abalando a estrutura do nosso ser, e nós venhamos a entender realmente, irmãos, que se nós estamos de pé, é porque Jesus, Ele nos sustenta. Um dia Ele entrou na nossa casa e resolveu fazer uma obra na nossa vida, e Ele nos colocou como embaixador dentro da nossa casa, para que a transformação viesse a acontecer. Amém, amado? Se coloca de pé, querido, nessa hora. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé, amado. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. E Jesus fez a obra naquela família. Jesus fez a obra, querido, naquela casa. O nome dele foi glorificado. Eu acredito, irmãos, que a partir de uma entrega, Jesus, Ele pode realmente fazer a obra na nossa casa, na nossa família. Se você querer juntamente comigo, irmãos, posso orar? Amém. Se você querer juntamente comigo, irmãos, eu gostaria que você colocasse a tua família diante do Senhor. Você colocasse a tua família diante do Senhor. E deixa eu já pedir para que o irmão Luiz, mais a irmã Vera, estejam aqui à frente, para a gente estar apresentando a vida deles em nome de Jesus, já que estaremos orando por família, né? Em nome de Jesus.
Amém, querido? Nós estaremos apresentando, irmãos, as famílias, gente do Senhor. As famílias, irmãos, são tão bombardeadas, irmãos, você não tem nem ideia daquilo que acontece, irmãos. Nós vemos muitas coisas, irmãos. Nós precisamos de percepção e muitas vezes, irmãos, nós precisamos estar muitas vezes vasculhando, sabe, irmãos, as notícias. Mas a questão, irmãos, é que as famílias, elas são bombardeadas, irmãos. As famílias, os filhos, os pais, de uma geração, um confronto de geração, sabe, irmãos? Mas nós acreditamos que quando Deus ele está na casa, irmãos, as coisas elas acontecem através da oração e da intercessão e das lágrimas da irmã Vera. O irmão Luiz, ele conheceu a Jesus. Jesus entrou naquela casa. Jesus entrou naquela casa e hoje são obreiros da casa do Senhor. Jesus é aquele que faz a obra. Sabe, querido? Então eu acredito que a tua oração, você não é diferente. E o Deus da irmã Vera também não é diferente do teu. Então eu acredito que na mesma fé, através dessa oração, eu acredito que barreiras podem cair. Eu tenho certeza que o mal, se ele estiver lá, irmãos, ele vai ter que pegar as malinhas dele, vai ter que ir embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Então peço que você, por favor, levante suas mãos, estenda aqui para frente, e nós vamos orar, nós vamos abençoar no nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos e estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, nós colocamos, Pai, nessa hora, levantando, Deus, a nossa voz, Deus, levantando, Senhor, também as nossas mãos em direção a Ti, declarando que nós cremos o Senhor que criou os céus e a terra, nós cremos o Senhor que estabeleceu um plano e um propósito, Deus, para a família, Pai. Assim, Deus, como o Senhor restaurou, Senhor, a casa, Senhor, da irmã Vera, assim, Deus, como essa família, Deus, passou a servir a Ti, assim como ela tomou posse da palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim também, Deus, cada pessoa, Deus, que está buscando o Pai Santo nessa noite, Deus, para conversão, Deus, para libertação, Senhor, nas suas casas, nós acreditamos, Deus, que esse milagre, Deus, vai acontecer. Nós acreditamos, Deus, que a transformação vai acontecer, Deus, porque os Teus filhos, Deus, têm orado com fé, Deus, os Teus filhos têm orado, Deus, não simplesmente com palavras, Deus, mas tem colocado o coração, Deus, naquilo que tem feito. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, assim, Deus, também nós apresentamos, Deus, cada vida, Deus, cada família, Pai, que tem colocado o Senhor essas fotos, Pai, representando o Senhor, pessoas, Deus, que precisam se converter a Ti, pessoas, Deus, que precisam se achegar, Deus, ao Teu Evangelho. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos para essas vidas diante do Senhor. Vai, Deus, onde essas pessoas estão, Senhor, estende a Tua mão poderosa, Deus, até lá, Pai, e toca, Deus, opera, Deus, realiza, Deus, os Teus milagres, maravilhas, prodígios, Deus, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado no meio do Teu povo. Pai Santo, essas chaves, Deus, que estão representando, Deus, aqui, Senhor, diante dessa mesa, Pai, oh Deus, eu te peço, abre, Deus, portas, Deus, carteira de trabalho, Deus, abre, Deus, portas, dá, Deus, condição de os Teus filhos se manterem, dos Teus filhos se sustentarem, Deus, a Tua obra ser abençoada, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que pessoas, Deus, possam olhar para os Teus filhos, e ainda assim, Deus, elas venham declarar que só Jesus é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Deus, cada peça de roupa, Pai, cada pessoa, Deus, quando estiver vestindo, Deus, essas peças de roupa, Deus, que a Tua presença, Deus, possa estar envolvendo, Pai, no nome bendito de Jesus Cristo. Colocamos, Deus, também diante do Senhor, Deus, a vida da Pâmela, Deus, diante dessa cirurgia tão delicada, Deus, mas nós sabemos, Deus, claro e muito bem, Deus, que acima dos médicos está o Senhor, acima do médico está os médicos dos médicos, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que realmente opera, aquele que realmente faz cirurgia, Deus, aquele que realmente faz a obra perfeita. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Deus, para teu louvor e glória, Deus, e nós apresentamos, Deus, mais uma vez, Senhor, a vida, Senhor, da mãe da Sônia, Pai, diante de Ti. Deus, toca, Deus, naquela vida, Pai, Deus, seja feita, Deus, a Tua vontade, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Na nossa mão, Deus, está só a vontade, nas Tuas mãos está o controle, e nas Tuas mãos está o poder. Então, Deus, nós declaramos, Deus, que nós cremos sim, Deus, mas nós apresentamos diante de Ti, Pai, por Teu louvor e glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Quero contar algo rápido, muito rápido para você. Já chama o evangelista aqui à frente. A gente frequentava uma igreja onde nós éramos membros. Tinha uma irmã e é a primeira filha, acho que a primeira filha, né, dela, a filha mais velha. O médico falou que ela ia ter problema no coração. Lembra? Bom, lembra? Ela era ministra de louvor na casa do Senhor, disse que ia ter problema no coração. E
puxa, é complicado, né? Nasceu uma criança já passando por cirurgia do coração. Puxa, não, para o adulto é complicado, para a criança é muito mais complicado ainda. E como sempre, o povo de Deus, na sua simplicidade, né? Porque a gente não sabe fazer outra coisa a não ser cantar e adorar e orar a Deus. É nosso recurso. O recurso que nós temos é esse, né? O povo vai ter recurso de Sírio-Libanês, de Albert Einstein. Nosso recurso é a Santa Casa e o céu. Amém, irmãos? Nosso recurso está no céu. Daí, oração, intercessão, aquela coisa toda que o povo faz, né? Porque acredita no que faz. E quando a criança nasceu, irmãos, ela nasceu com corte. Assim, um corte assim, sabe? E como quem fez uma cirurgia, Deus, ele teve tido um corte assim, bem nessa altura. E os médicos fizeram um exame nela, sabe? Não encontraram nada. Mas ela já nasceu assim com essa marca. Sabe, querido? Deus fazendo cirurgia no ventre para mostrar o nome dele, o poder dele, a glória dele, e quem faz é ele, sabe? Então, sabe, querido, confronta a gente, sabe, querido? Quem somos nós diante da grandeza e do poder desse Deus que realmente pode fazer obra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família? Se você continuar acreditando nesse Deus, as suas palmas também glorificam o nome dele. Aleluia.